Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 6 até o verso 11. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando a todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Até aqui, amém? A passagem ela vem trabalhando os conflitos que Jesus teve com os religiosos com relação ao sábado, que foi criado para o descanso do homem e também para adorar a Deus, ter um tempo de devoção ao Senhor. E do cumprimento da lei, na legalidade da lei, os religiosos se perderam quanto aos valores, estabelecendo o cumprimento da lei como mais importante do que aquilo que Jesus vai ensinar o que é importante, né? E Jesus reafirma a sua autoridade com relação ao sábado, dizendo que ele é Senhor do sábado e explicando com essa passagem, com essa cura, o verdadeiro significado do sábado. A gente vê aqui no verso 6 e 7 que alguns estavam ali na sinagoga, mas não vieram para aprender, como era o local de aprendizado, mas vieram para encontrar alguma falta em Jesus, para reunir evidências de como acusar Jesus formalmente. Depois você vê aqui que Jesus conhecia o coração deles, percebeu essa hipocrisia, essa maldade no coração deles, né? E vai ensinar quanto ao espírito da lei do sábado, mostrando que ele era Senhor do sábado e mostrando a finalidade desse dia de descanso e de adoração. E Jesus faz uma pergunta aqui no 9, se é lícito curar no sábado, salvar a vida. É claro que é uma resposta positiva, mas diante dessa pergunta de Jesus não permitia que nenhum ficasse neutro. E eles não ficaram mesmo, porque embora verbalmente eles não responderam a pergunta de Jesus, eles demonstraram que estava no coração deles, cheio de ira, porque no último versículo diz que eles ficaram irados, cheios de furor, e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Se você ler essa passagem em Mateus vai dizer que eles estavam conversando para saber como é que matariam a Jesus, né? Então, na verdade, esse era o espírito deles, né? E com relação ao sábado, nada proibia de alguém falar ou de alguém estender a mão, né? Não havia essa proibição. Era permitido que fosse feito alguma coisa para que a enfermidade de alguém não piorasse. Então, se alguém estava enfermo, a lei não impedia que fosse feita alguma coisa que a pessoa não piorasse, mas não estabelecia nada que pudesse fazer que ela melhorasse. Mas o espírito da lei é de amor, né? E Jesus então vai ensinar o que ele vai ensinar aqui, restituir a saúde dessa pessoa, desse homem. Ele acaba ficando inserido na sociedade, tendo maior possibilidade de trabalho, não é isso? É curado, resolve um problema que ele não podia resolver e aumentou as chances dele para a vida, né? Eu queria compartilhar essa questão da graça de Deus, porque esse é um texto cheio da graça de Deus. A graça na paciência de Jesus para com os que estavam com o coração cheio de ódio, a graça de Jesus para com o enfermo e a graça de Jesus ao ensinar o verdadeiro espírito da lei, o que é que a lei ensinava aqui com o que ele fez. E eu queria tirar alguns ensinos para a nossa vida, 3 ensinos,
E o primeiro está aqui no verso 6 e verso 7, que a gente vai voltar a ler, que diz assim: sucedeu que, num outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. O ensino que eu quero tirar aqui é dessa expressão, achava-se ali um homem, né? Ou em outra versão, estava ali um homem. Num mundo de necessidades, há um olhar sincero e bondoso para com a nossa vida, né? No mundo de necessidade, quando diz assim, achava-se ali um homem, achava-se ali uma pessoa, podia ser, achava-se ali o Henrique, achava-se ali a Raquel, achava-se ali uma pessoa cheia de necessidades, com os seus problemas, com suas questões, com as suas dúvidas, com os seus lamentos, com as suas dores, enfim, assim é no dia a dia, acha-se ali, acha-se no outro lado, pessoas com os seus problemas, não é assim? Achava-se ali na sinagoga um homem com um problema, enfermo, com a mão ressequida, com a mão atrofiada, esse é o sentido da palavra, né? E a gente vai enfrentando as nossas dificuldades aqui, como ele enfrentava as suas dificuldades. Mas é verdade também que na nossa luta, no dia a dia, com as nossas dificuldades, muitas vezes bate o desânimo, né? De tanto enfrentar. Às vezes é uma situação que perdura, né? Às vezes são situações que surgem no dia, se resolvem no dia, situações que surgem no dia, no outro dia a gente resolveu, mas há situações que permanecem e a gente todo dia se depara com aquilo, não se resolve do jeito que a gente quer, nem no tempo que a gente quer, muitas vezes desanima. Outras situações que trazem complexos, podem trazer complexos, né, que não dá para resolver, ou marcas emocionais na pessoa devido ao problema que ela tem, como talvez pudesse acontecer na vida desse homem. Mas há alguém ali que entrou na sinagoga e enxergou aquele homem. Como também no dia a dia alguém que olha para a gente com bondade e com amor, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que olha as nossas questões. E essa questão do olhar é interessante, porque os fariseus olharam para aquele homem, eles já estavam com um pensamento pré-concebido para ver se Jesus ia curar. Quando Jesus pede para aquele homem ficar em pé, eles olham para aquele homem e aquele homem se transforma num instrumento de possibilidade para acusar a Jesus. Eles viram um homem com um problema, mas não enxergaram o problema do homem. Eles viram um homem como uma possibilidade para eles atingirem o que eles estavam querendo fazer com Jesus, não é isso? E assim acontece entre os humanos, entre nós. Deparamos com as pessoas, vemos os problemas, mas muitas vezes não enxergamos. Nós vemos, mas não enxergamos. E isso é assim mesmo, porque o apelo para nós amarmos uns aos outros, estendermos a mão e sermos generosos, é um apelo forte na palavra, não é isso? Nos chamando ao bem. Nós temos exortações de amar a Deus, amar o próximo, sermos generosos, fazermos o bem, acudirmos os necessitados, né? Socorrermos os aflitos, não é assim? Há um apelo forte. Por que é um apelo forte na palavra? Porque a gravidade do apelo é proporcional à gravidade da falta, né? Por que o apelo é tão veemente? Porque nós escorregamos de forma veemente também. Ou seja, enxergamos os problemas, vemos as pessoas com problemas, mas não enxergamos os problemas. Por isso que é o apelo da palavra. Agora, Jesus nos vê de fato. Jesus entrou ali, Jesus não só viu o coração daquelas pessoas cheio de astúcia, de malícia, né? E mal intencionadas como elas estavam, como Jesus viu o homem. Viu o homem enfermo, viu o homem com a mão atrofiada. Como Jesus também viu a falta de discernimento, de conhecimento deles com relação ao espírito da lei com que Deus deu a respeito do sábado. O sábado era para o homem descansar e um tempo para adorar a Deus. Ora, Jesus está dizendo, escute, quando você faz o bem a alguém, você promove descanso nessa pessoa. Quando você faz o bem a alguém, você adora a Deus
através da vida da pessoa. Então, como que curar no sábado não seria lícito? É isso que Jesus está ensinando. E essa verdade de que alguém que olha para a gente, um olhar bondoso e generoso, como é o Senhor, é um encorajamento para a gente não se sentir desamparado. Porque pode ser que pessoas nos vejam, mas não nos enxerguem, não é? Mas o Senhor vê e nos enxerga. Então isso é um encorajamento para a gente confiar, para a gente buscar, para a gente se abrir, para a gente desabafar, para a gente esperar o milagre. É um encorajamento para a gente, porque Jesus está vivo, Jesus é o mesmo, e Jesus está presente na nossa vida. Então, diante desse ensino, cabe a cada um de nós permanecermos firmes na nossa confiança, na nossa fé, firmes em seguir ao Senhor, firmes no nosso compromisso com Cristo e na esperança em fé, de que ainda que a gente tenha, como a gente disse, aquelas situações que a gente gostaria de ver resolvido no dia seguinte ou no mesmo dia, mas elas continuam, nós sabemos que alguém está com um olhar bondoso e generoso sobre a nossa vida. Amém? Segundo o ensino, está no verso 9, que diz assim: então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Né? É lícito fazer o bem, e é lícito fazer sempre. Por quê? Porque Deus age assim, né? Não é assim que Deus age? Não é assim que Cristo agia? É lícito fazer. Não é lícito a gente ser fiscal da vida do outro. Não é lícito, né? Como eles estavam fiscalizando a vida de Jesus, né? Não é lícito querer exercer controle sobre a decisão de ninguém. Não, tem que cuidar da nossa vida, se importar com o outro, mas não gerenciar a vida do outro, nem denegrir a reputação de ninguém por meio da fofoca ou de qualquer outro meio. E não, isso não é lícito, a palavra não permite isso. Não é lícito a gente acumular para a gente e não repartir. A palavra diz que isso não é lícito. Não é lícito a gente se apropriar de coisas ou de sentimentos das outras pessoas e brincar com isso. Não é lícito. Não é lícito enganar, não é lícito prometer e não cumprir. Não é lícito. Porém, fazer o bem é lícito. Fazer o bem aos animais é lícito, como Jesus em outra passagem diz assim: se um animal teu cair no buraco no dia de sábado, você não vai socorrer? Quanto mais vale a vida humana. Jesus estava estabelecendo a prioridade. Como é lícito fazer o bem às pessoas, é lícito fazer bem aos animais, é lícito fazer o bem à natureza. A gente está vendo o quanto que a gente está pagando por não fazer isso. É lícito a gente ser generoso para com a vida. Sabe como que você é generoso com a vida? Quando você entende que na vida há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Você é generoso com a vida quando sabe que a vida tem alegria e tem tristeza, tem coisas que dá certo e coisas que não dá certo. Isso faz parte do viver. Não ser generoso com a vida é só sorrir quando a vida sorri para você, mas quando as coisas se tornam difíceis para você, você pragueja contra a vida, né? Isso não é ser generoso com a vida. É lícito a gente acumular tesouros no céu, fazendo bem a uma alma humana, porque todo bem feito a uma alma, a alma é eterna. Logo, se esse bem foi feito a algo eterno, acumulamos tesouro nos céus, né? Já desde aqui na terra. É lícito a gente estender a mão àquele que necessita. É lícito, como Paulo diz, interceder por todos os homens. Não selecionar quem a gente vai interceder. É lícito fazer isso. Jesus está ensinando que é lícito curar no sábado e em qualquer outro dia da semana. Todos os dias é dia de cura. E você, não sei se você sabe ou não, mas você pode curar ou adoecer alguém.
é lícito curar todos os dias, né? Não importa se é o sábado ou não, porque fazendo assim, a gente produz glória a Deus, produz descanso no coração da pessoa e adoramos o Senhor, que é o propósito do sábado. Então o sábado é todo dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é lícito fazer o bem. Verso 10, último ensino para a gente. E fitando todos ao redor, ele disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Tudo em nós pode ficar ressequido, menos a nossa fé, né? Esse homem tinha tudo para ser complexado, e tinha tudo para ficar diante do desafio extremo que Jesus apresentou a ele, porque Jesus disse para esse homem que tinha uma mão atrofiada, disse o seguinte: levanta-te, já ficar em pé no meio de todo mundo, já é, a gente já não gosta muito disso, né? Fica exposto. Aí Jesus ainda disse assim: vem para o meio, né? Não é só ficar em pé onde você estava ali, não, vem para o meio. E Jesus disse assim: estende a tua mão que tem problema. Ele podia ter saído de fininho do salão, ele podia ter escondido a mão, e ele podia ter ficado muito bravo com Jesus. Qual era, né? Tamanha exposição pública. Poderia até achar que Jesus estava brincando com ele, mas não foi isso que ele fez. Ele simplesmente obedeceu o que Jesus disse, né? Ele tinha a mão ressequida, mas não tinha a fé atrofiada. A fé dele não era ressequida. A fé ressequida não abre a mão para receber as bênçãos de Deus, se isto significar ficar exposto, mesmo diante de uma correção. Eu prefiro ficar errado com a minha razão do que reconhecer que estou errado para receber a bênção. Essa é a fé ressequida. A fé ressequida não tem força para receber as promessas de Deus, porque antes disso a murmuração toma conta. E é maior do que a espera da bênção e da confiança na promessa. Então é um tempo constante de reclamação. A fé ressequida prefere estar bem diante dos homens do que estar bem diante de Deus. Porque às vezes estar bem diante de Deus pode significar não estar bem diante dos homens. Imagine esse homem com todos os olhares sobre ele, né, diante da situação dele. E a fé ressequida não crê que já recebeu sem antes ter recebido. Não consegue crer assim. Antes de ter recebido, já crê que recebeu. Não consegue esse movimento. Então, diante dessa palavra, eu queria perguntar, só para a gente pensar: o que está ressequido em sua vida? Seu casamento? Relacionamento com alguém? Um filho? Um amigo? Sua vida de devoção a Deus está atrofiada? Ou a constatação da sua limitação e você aceitar isso? Algum erro que possa estar acontecendo? A gente deve lembrar que no mundo de necessidade há um olhar bondoso e generoso para a gente, em que a gente pode confiar para sair dessa situação. É bom que a gente lembre que é lícito a gente fazer o bem, por isso a gente não deve ficar encolhido. Aquele homem não ficou encolhido, né? Ele se expôs. E para nós examinarmos a nossa fé, se a nossa fé não está ressequida, e olhar os exemplos de fé e saber que esses exemplos de fé não são apenas para alguns, mas é para todos aqueles que creem em Jesus. Então essa palavra é para que a gente examine a nossa fé e a gente se encoraje na graça de Deus. Por isso, vamos orar. E se você entender que alguma coisa na sua vida está ressequida,
Coloca diante do Senhor, porque o Senhor está dizendo para a gente: levanta, vem para o meio, estende a tua mão, porque Ele tem poder para sarar aquilo que está ressequido. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, diante da tua palavra, Senhor Jesus, o Senhor que curou tanta gente, o Senhor que desafiou e ajudou tantos na sua fé, o Senhor que não rejeitou ninguém que se apresentou diante de ti, o Senhor que curou a distância, o Senhor que tocou nas pessoas, o Senhor que naquele sábado, mesmo diante de toda afronta, fez o bem. É diante de nós apresentamos a nossa fé, o nosso interior, a nossa limitação, nossa pequenez, mas o nosso desejo de crescer. Nós apresentamos diante de Ti e pedimos que Tu possa, com a Tua palavra de poder, fazer reviver, restaurar e curar qualquer coisa que esteja ressequida dentro de nós, atrofiada dentro de nós com relação à fé. Possa ser isso, estar sendo tomado pelo desânimo, pela dúvida, pelo cansaço, pela impaciência, até mesmo, Pai, pela murmuração. Perdoa-nos, Senhor, e restaura a nossa fé, Senhor, pelo Teu poder, para que nós possamos, Senhor, experimentar todos os benefícios de alguém que em Ti tem uma fé saudável. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração, de todos que estão nesse momento orando, de todos que estão apresentando o seu coração diante de Ti. Visita, Senhor, e torna sã tudo aquilo que não estiver, tudo aquilo que estiver enfermo dentro de nós, seja na nossa mente, seja no nosso sentimento, seja através de atitudes. Cura, Senhor, para a glória do Teu nome, e ajuda-nos, Senhor, também a sermos um instrumento de cura na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe então os irmãos. Vamos estar pensando e orando sobre isso, tá bom?